Abel, Abel, Olá. Theo Bueno, do canal do Paulo Massini, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Abel, depois do gol anulado do Gustavo Gomes, o Palmeiras parece que teve uma dificuldade de encaixar jogadas ofensivas, de levar perigo ao gol do Novo Horizontino, e isso fez com que o Palmeiras não ampliasse essa vitória. Primeiro, eu queria que você falasse sobre isso, se você também sentiu que o Palmeiras teve uma dificuldade após o gol anulado, e também queria que você comentasse sobre o próximo jogo de domingo. A gente sabe que o Novo Horizontino ofereceu muito problemas aos rivais e queria que você falasse se você analisou essas partidas do Novo Horizontino nas quartas e também na semifinal e se pode tirar alguma coisa dessas últimas rodadas do Novo Horizontino. Olha, primeiro dizer-te que foram as duas melhores equipas que chegaram à final. Essa é uma. Segundo, estavam previstas duas dificuldades. A primeira, a do nosso adversário, pela forma como joga, pela forma muito bem organizada que joga, e a segunda, um dia menos de recuperação, que íamos sentir isso na segunda parte. E portanto, acho que essas foram as duas grandes dificuldades, como tu disseste bem. O nosso adversário acho que se organizou muito bem, saiu a transição quando tinha que sair. Eu acho que mesmo nas transições nós estivemos muito bem a não conceder transições ao nosso adversário onde eles são muito fortes. Na bola parada também fomos capazes de estar, pelo menos defensivamente, bem. E depois que te posso dizer, acho que nós na primeira parte entramos fortes, dinâmicos, fizemos o primeiro golo, a seguir temos uma no poste do Alá. Mesmo ao acabar a primeira parte temos um cruzamento do Andreas e eu não sei quem é que falha o cabeceamento dentro da área, mas Murilo, uma oportunidade também muito boa da nossa parte. E depois na segunda parte, como tu disseste e bem, eu tenho que concordar contigo. Acho que tirando esse golo anulado de livre e uma jogada do Kelvin que finaliza dentro da área, acho que o nosso adversário nos conseguiu bloquear. Portanto, o primeiro objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos na casa do nosso adversário, como tu disseste bem. Acho que este é um adversário que já mostrou que tem qualidade e que está por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que nós já não estivéssemos à espera. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre a escolha do Sousa hoje na vaga do Vitor Roque, se ela vai na linha até do que você disse nas últimas coletivas, de hoje enxergar o atacante paraguaio nessa função, né, disputando essa posição com o Flaco e com o Vitor Roque. E qual era a condição do Roque também para o jogo de hoje? Se a ideia talvez fosse nem utilizá-lo e se foi de uma certa maneira uma necessidade pelo cansaço do Sousa também no segundo tempo? Um bocadinho, vocês viram o último jogo como eu, sabem, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta, que viram o Vitor Roque a sair a chorar, não foi um de vocês que me fizeram. E, portanto, a diferença está entre 2 ou 3 dias de recuperação. Já vos disse isso várias vezes. Com tão pouco tempo de recuperação, é sempre difícil. Já é chover no molhado. Parece desculpa, mas não tem como. É diferente teres 2 dias ou 3. Eu digo isto há 5 anos e se tiver aqui mais 5 ou 10 anos vou dizer a mesma coisa. Acho que é uma coisa que temos todos que pensar. Como não é a minha função, mas tem que ser. Portanto, se ele não jogou, é porque alguma coisa tinha para não jogar. Abel, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Boa noite, parabéns pela vitória. Você já disse em entrevistas anteriores que a disputa do John Arias hoje é nas vagas do Maurício e do Alan. Queria saber de você, depois de 4 jogos, o que falta para o John Arias ser titular nesse time do Palmeiras? Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas. É um jogador que nos ajuda. Uma equipa não joga só com os 11 que entram. Até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco. E ele é um bom jogador que nós contratamos. E quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros. Aqui somos todos iguais. Dentro do clube somos todos iguais. Não é pela idade, nem pela cor, nem pela experiência, precisa de jogar, vai jogar, ele ou qualquer outro, mas é uma opção que temos, que pode entrar do banco e pode entrar de início, quando o treinador quiser. Abel, tudo bem? Eu queria saber o seu nível de satisfação com o desempenho, né? Parece que você gostou do desempenho do Palmeiras, teve até um dia menos de preparação e criou oportunidades, mas também o seu nível de satisfação com o resultado, porque 1-0 e o Novo Horizontino é um adversário que em casa é muito forte. Então, qual o seu nível
também de satisfação com o Olha, resultado, com esse 1-0 formado. Como te disse ao teu colega, essas duas dificuldades nós previmos antes, aliás, já tinha falado aqui sobre isso, mesmo antes do jogo com São Paulo, um dos teus colegas. Uma delas, a outra, o nosso adversário, e como te disse, eu acho que nós, mesmo sabendo dessas duas dificuldades, criamos uma no poste, tivemos a de Murilo, tivemos oportunidades para poder fazer outro golo, infelizmente não deu. Preparamos o próximo jogo agora, reparar bem a nossa equipa. As duas equipas têm 3 dias de descanso e, como tu disseste bem, nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora. Boa noite, Gustavo Soler da TMC. E hoje o Flaco Lopes marcou mais um gol com a camisa do Palmeiras, briga diretamente para a artilharia do campeonato, né? Falta um gol para empatar com o Robson, e mesmo com toda a dificuldade que o Palmeiras teve para conseguir entrar na área do Novo Horizontino, que se fechou muito bem, ele foi um cara muito solidário, ajudando também na armação, criando jogadas, a bola do Alan, ele que dá o passe, a bola do Kelvin, ele que dá o passe, como tem sido também essa evolução frequente do próprio Flaco Lopes de não ser apenas só mais um atacante dentro do Palmeiras, mas também ser esse cara que te ajuda na construção. Vem dentro daquele padrão que nós temos falado e que eu te falo muitas vezes. Uma equipa é um coletivo, uma equipa não pode ser só olhar para os aspectos ofensivos. O futebol moderno hoje, o futebol atual, exige-nos um jogo coletivo forte de ataque, um jogo coletivo forte de defesa. Nós exigimos hoje que os nossos zagueiros tenham uma boa saída de bola. Hoje exigimos que os nossos homens da frente, o 9 e o 10, tenham capacidade não só de atacar como defender. Vocês viram como defendeu os dois, o 9 e o 10 do Robson, com 35 anos. Vocês viram como eles defenderam. Portanto, a defesa, a primeira linha de combate do nosso adversário à nossa primeira fase de construção começa logo nos homens da frente, os pontas a fechar bem por dentro para depois sair com gatilhos de pressão muito bem definidos, passe zagueiro, lateral, e depois no passe atrasado saltam, coisa muito bem identificada e treinada pelo nosso adversário, e nós pedimos isso aos nossos jogadores. Não é preciso muito mais só do que talento e qualidade técnica e ataque. Nós queremos jogadores completos, jogadores que entendam que hoje, para estar no mais alto nível, nos melhores clubes do mundo, nas melhores seleções do mundo, tens que ser um jogador completo, um jogador capaz de atacar e de fazer golos, um jogador capaz de ser solidário para aquilo que são as tarefas defensivas da equipa, porque se for fazer é muito fácil, e sim, vocês entenderem isso. Eu acho que até nos jogos de rachão que vocês fazem, não é? Toda a gente quer fazer golos, toda a gente quer correr para a frente, toda a gente quer ficar na mama, né? Pelo menos em Portugal é assim que se diz, aqui não sei. Toda a gente quer ficar na frente, é no banheiro, pronto, então é isso mesmo. E depois defendem os outros. Infelizmente o futebol hoje é aquilo que vocês viram o Novo Horizontino a fazer, uma equipa solidária, onde todos defendem, e o goleiro esteve muito bem. Vocês repararam 2 ou 3 bolas que entraram nas costas, diagonais curtas, nós pedimos uma, não deu finalização porque o goleiro conseguiu fazer a dobra, uma no Ramon Sousa e outra no Arias. Portanto, como te disse, eu acho que o futebol moderno hoje exige-nos, aos atacantes e aos defesas, que sejamos completos. Já para não falar nos goleiros também, mas isso é tudo uma questão de trabalho. E acho que tu tens acompanhado, porque tens estado aqui nas nossas entrevistas, nas conferências, a evolução do Lopes, e tudo é um processo, como te disse. Isto não dá para nós contratarmos um jogador e, ok, amanhã já está feito. Não é assim que funciona. É tudo um processo, leva tempo, é preciso treino, é preciso repetição, é preciso insistência. Às vezes vai acertar, outras vezes vai errar, umas vezes vai levar uns assobios, outras vezes vai levar uns aplausos, mas é sempre bom, porque essa é a tarefa, entre aspas, fundamental dos centroavantes, é fazer golo, e mais uma vez ele acabou por fazer golo, mas como tu disseste bem, é um jogador que entende a responsabilidade de ajudar também nas tarefas defensivas. Boa noite, Abel. Anderson Olá. Correia, do Verdazo. Queria fazer um gancho com o último jogo contra o São Paulo. O Alan, ele fazer uma comparação também com esse jogo de hoje. O Alan, no último jogo, ele teve dificuldades lidando ali com o Enzo Dias, o lateral esquerdo do São Paulo. E hoje também o Alan sentiu uma certa dificuldade de criar jogadas pelo lado direito, de quebrar linhas. Isso é algo que você concorda, discorda? E o que fazer para que o Alan também volte a ter grandes momentos e consiga ajudar mais a equipe? É fácil, é perceber do outro lado que a marcação muito mais apertada. Há laterais que dão mais espaço, que preferem guardar um bocadinho a posição e não sair logo na marcação, e quando a marcação é mais apertada é normal que os nossos pontas
tenham mais dificuldade, mas ele no jogo contra o São Paulo, uma vez que o São Paulo jogava quase com 4 jogadores por dentro, nós pedimos para ele estar mais por dentro. Neste jogo acabou por estar um bocadinho mais por fora e mais direto na marcação do lateral adversário, mas acho que fez um jogo bom, podia ter feito um golo, como tu viste, numa jogada muito boa, em que nós combinamos bem, que o Lopes conseguiu atrair o lateral, soltou, infelizmente não entrou, mas acho que teve bem e depois teve que sair em função daquilo que é o desgaste, e estes homens de corredor nós precisamos de aceleradores e desequilibradores, e temos 4 neste momento bons, e é isso. Boa noite, Guilherme Olá. Pradella, da Rádio CBN. Me perdoa até se você já tratou sobre esse assunto, mas eu acho que é um tema que é interessante a gente trazer, que é com relação a essas pausas para hidratação que a gente tem no Campeonato Paulista, vão acontecer em outros campeonatos, e utilizando o jogo de hoje como um gancho, uma partida decisiva, como que você tem aproveitado esses momentos? Quando o seu time está bem no jogo e aí você tem, inevitavelmente, uma quebra de ritmo ali, como é que você trabalha isso? E quando o teu time não está bem, como você tenta trazer de volta a equipe? Queria te ouvir com relação a isso. Olha, eu particularmente gosto. Se for uma regra adotada, ela é igual para todos. Portanto, se estivermos bem, é bom. Se estivermos mal, é bom para corrigir. Portanto, eu acho que e acaba por ser igual para os dois. Quase que uma paragem técnica para relembrar e reforçar aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que é o plano de jogo. Eu particularmente gosto. Por acaso hoje estava à espera dela mais tarde, pensei que era aos 30, pensei que estava ali, não é aos 30, mas quando acabou por ser aos 20, a primeira parte, 20 e qualquer coisa, mas como disse, eu particularmente gosto dessa paragem, dá para nós, porque, e já que me fizeste essa pergunta, por muito que o treinador esteja ali no banco, às vezes vocês veem treinadores que gesticulam mais e outros que gesticulam menos, mas o jogador, quando está lá dentro, e falo por experiência própria, os momentos em que o jogador ouve realmente o treinador, e durante um jogo normal, e agora no início do jogo, ou seja, antes de começar o jogo, quando tu estás no vestiário e estás a falar com eles, ok, eles estão perfeitamente atentos àquilo que tu estás a dizer. No intervalo do jogo, eles conseguem ouvir exatamente o que tu estás a dizer. Nas paragens, agora nestas paragens com tempo, eles conseguem ouvir, porque o resto só se for uma falta e naqueles jogadores que estão aqui do teu lado, porque os jogadores que jogam no corredor contrário, o estádio cheio, mas não chega lá nada. Portanto, eu particularmente, e para fechar, gosto desses tempos de paragem. Abel, ainda para mais numa competição onde tens que estar sempre a competir e a jogar, acaba por ser não só o tempo técnico, mas também para recuperar os jogadores. Aqui, durante a semana, muito foi falado sobre os jogadores do Palmeiras que ganharam vários títulos, né? O próprio Gustavo Gomes, que participou com você da entrevista coletiva. Mas eu queria falar um pouquinho do Carlos Miguel. Hoje ele foi super decisivo. É um cara que está procurando escrever o nome dele na história do clube ainda. Ganhou a titularidade recentemente. Hoje foi importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como tem sido trabalhar com esse jogador também. E agora que está perto aí de conquistar um título, mas ainda tem tem ainda outro jogo, né? Temos que pagar o preço, porque já sabemos a dificuldade que é jogar com esta equipa. Nós e os outros que foram eliminados, portanto, temos uma vantagem, nada mais que isso. Temos mais 90 minutos no próximo jogo para irmos atrás daquilo que nós queremos. Mas falando do Carlos Miguel, o que é que posso dizer? É um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem com potencial tremendo. Temos trabalhado muito com ele. Ele também tem muita sorte porque tem o Lomba que o ajuda muito. É um belo colega e companheiro de posição que ajuda, que incentiva, que puxa, assim como o Aranha também. São 3 goleiros fantásticos em estágios de idade e maturidade diferente, mas é sempre bom quando tens um penalti e nestes momentos é sempre importante. O goleiro, acho que dá confiança ao goleiro, dá confiança a nós, dá confiança à nossa torcida, que veio num dia sempre difícil vir aqui nos apoiar, mas esteve aqui a ajudar-nos. Mas acho que é sempre bom para um goleiro que tem presente e futuro. Eu acho que ele tem 25 anos, mais ou menos, portanto
E quando o contratamos também foi exatamente a pensar nisso, a pensar no presente e a pensar no futuro. E todos vocês sabem, porque já falei também várias vezes, isto é uma equipa que tem presente e futuro, e ele é um deles. Ficámos felizes por ele, porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti. Não foi nada fácil. Conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio. Parabéns para ele. Boa noite. Olá. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Chama a atenção que o adversário conseguiu encaixar 2 marcações na saída de bola e saíram as 2 jogadas, uma jogada do cruzamento que o Matheus Beck não aproveita e a jogada do pênalti. Como que você vai trabalhar? Eu sei que o tempo é muito curto, mas como que você vai trabalhar para evitar essas situações no jogo de volta? Obrigado. Olha, primeiro dizer-vos que o jogo de futebol é um jogo feito de erros, não é? O erro vai estar sempre presente. Não há equipas que tenham, ou jogadores que tenham 100% precisão de passe. É muito difícil tu encontrar jogador, quando consegues encontrar, e já é um jogador muito bom, com 85%, acima de 80% já são jogadores muito bons. Isso quer dizer que durante uma partida de futebol um jogador vai perder 1 ou 2 vezes a bola. Isso é normal. Claro que há umas que ficam mais nos olhos e nós dizemos, esta bola não podemos perder, e nós sabemos, a bola que dá o lance do penalti, não podemos perder aquela bola, porque estamos numa saída e estamos a construir, não estamos preparados para prevenir uma perda de bola. Portanto, aí a única forma que temos de estar preparados é não perder a bola. Mas isso faz parte do futebol, e isso é coisas que nós falamos, e tenho a certeza absoluta que ninguém mais que os jogadores querem acertar sempre. Mas eles sabem que são detalhes que são facilmente fáceis de corrigir, mas tem muito mais a ver com isso, com o momento, com a decisão, com a confiança, porque nós sabemos que o nosso adversário, o que é que ele queria, o que é que ele estava à espera, e acabou por ter o que estava à espera, poder sair numa transição, porque é uma equipa que, como te digo, é agressiva no bom sentido, porque pressiona muitas vezes alto e outras vezes joga um bocadinho, consegue ter ali momentos de pressão ou gatilhos de pressão muito bem definidos, como os passos atrasados estão sempre a saltar, e nós temos, quando isso acontecer, arranjar estratégias, sobretudo por fora, termos os nossos laterais bem posicionados para poder receber aquela bola do zagueiro para quebrar essa primeira pressão, porque eles saltam muitas vezes com o ponta do lado contrário no zagueiro, e se nós tivermos ali uma ajuda por dentro e por fora, podemos ter mais facilidade com isso. Mas como estava-te a dizer, nós procuramos sempre corrigir, mas o jogo de futebol há de ter sempre acertos e erros, e isso eu não vou conseguir mudar isso. Boa noite, Abel Isabela do Band Esportes. O presidente do Novo Horizontino passou agora há pouco, falou que tem muita chance do Rômulo jogar. Você conhece bem o jogador, não viveu o melhor momento no Palmeiras, mas está voltando à sua melhor forma. É uma novidade que te preocupa ou te deixa mais em alerta para o jogo de volta? Olha, como te disse, o Rômulo foi um jogador que nós contratamos há 2 anos atrás, pela performance dele no Paulistão, nomeadamente no Novo Horizontino. Depois teve dificuldade connosco, teve dificuldade no Ceará quando nós o emprestamos, mas parece que aqui no Novo Horizontino é a zona de conforto dele, onde ele se sente bem. Às vezes tem muito a ver com o contexto onde estás inserido. Como te disse, o Palmeiras tem jogadores muito, muito qualificados. Nós procuramos emprestá-lo para ver se ele conseguia jogar numa equipa como o Ceará, mas acabou por não jogar tanto como ele queria, mas acho que o Novo Horizontino acaba por ser uma zona de conforto para ele, e ele aqui tem feito jogos muito bons. Se ninguém o impede de jogar, portanto, se o treinador quiser jogar e a direção metê-lo a jogar, ele vai jogar. Não há lado nenhum que diga que ele não pode jogar contra o Palmeiras. Portanto, é uma decisão do outro lado, não é uma decisão não. Logicamente que é um jogador que tem recursos, gosta de jogar no Novo Horizontino, tem números, tem assistências, tem golos, mas essa não é uma decisão minha, é uma decisão do adversário. Obrigado, Abel. Tá bem? Obrigado a todos.